Olá, tudo bem com você? Obrigada por acessar o nosso canal e convido você para ir junto conosco na busca pelas pérolas preciosas que estão escondidas aí no Evangelho de Marcos. Para que isso seja alcançado, você precisa ficar conosco até o final deste vídeo. E por favor, dê o seu like e também se cadastre em nosso canal para receber todo o nosso conteúdo. Você que é da família CCA, dê o seu cumprimento em nosso chat, isso nos ajuda muito, né? Saber que vocês estão aí nos acessando. O texto no qual nós vamos meditar está em Marcos capítulo 3, versículos 20 a 30, onde lemos, né? E aí nós vamos ver claramente os religiosos, né, comparando Jesus com alguém que tem algo a ver com Beelzebu, o maioral dos demônios. Então Jesus foi para casa e outra vez se ajuntou uma multidão, de tal modo que nem podia comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para prendê-lo, porque diziam: está fora de si. Os escribas que tinham vindo de Jerusalém diziam: ele está possuído de Beelzebu. Ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse por meio de parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino aí, esse reino não pode permanecer. Se Satanás se levantou, se uma casa também estiver dividida, né, contra si mesma, também ela não pode subsistir. Se Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, é o seu fim. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então saqueará a casa dele. Em verdade lhes digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, visto que é réu de pecado eterno. Jesus disse isto porque diziam: está possuído de um espírito imundo. Neste texto lido, né, nós vemos que os parentes de Jesus, a princípio, não entendiam a sua missão terrena. A expressão está fora de si deixa claro que o consideravam como um louco, porque suas palavras e ensinos não estavam de acordo com as palavras e ensinos dos religiosos da sua época. Hoje também detectamos uma atmosfera carregada de incredulidade quanto aos ensinos de Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E também disse que nenhum outro fundamento pode ser posto além daquele que já foi estabelecido nele mesmo, em Cristo Jesus. A popularidade do ministério de Jesus havia crescido muito e ele não tinha tempo, e seus discípulos, para comer. Jesus estava em casa e a sua casa, ou a casa que ele estava usando, se tornou um lugar de alívio
para todo tipo de sofrimento humano. Precisamos tornar as nossas casas como um lugar para abençoar vidas, abençoar pessoas. Os escribas vieram de Jerusalém para ver o que Jesus estava fazendo. Eles queriam desacreditá-lo e fecharam as sinagogas, para o ministério de Jesus. Então, ele foi ensinar lá na sua casa e também ensinava ao ar livre. Aqueles que se achavam entendidos nas coisas espirituais taxaram Jesus de louco, mas os incultos e simples o admiravam. Os escribas eram os eruditos leigos dos judeus. Os escribas faziam registros de contratos legais e registros civis. Alguns deles eram usados como diplomatas e eram enviados, enviados especiais para governos estrangeiros. Eles também eram responsáveis pela cópia e preservação das escrituras, da palavra de Deus. Geralmente eram pessoas dotadas de elevada educação, atuavam como mestres e tinham seus discípulos. Faziam conferências no templo e nas sinagogas. Eram também homens ricos e a carreira de escriba era seguida pelos familiares, pelos elementos dentro da família. A maioria deles ficou contra Jesus e também participaram do primeiro martírio, o martírio de Estevão. Jesus não aceitou o argumento deles e, através de uma parábola, ou seja, uma ilustração, demonstrou que toda ação demoníaca é má e hostil e que seria difícil imaginar Satanás lutando contra ele mesmo. O que Jesus fazia era totalmente antagônico, porque ele só abençoava as pessoas. Jesus não tinha nada a ver com Satanás. Muito pelo contrário, era seu maior adversário. Ele veio à terra para desfazer as obras de Satanás ou do diabo. Por isso, expulsava os demônios que estavam aprisionando pessoas em suas maldades. Os demônios possuem as pessoas. Satanás lidera o seu reino de maldade. É óbvio que ele não guerrearia contra o seu próprio reino, a sua própria força. O argumento de Jesus é claro, penetrante e conclusivo. Jamais se pode fazer o bem através do poder de Satanás. Isso é impossível. Satanás nunca cooperaria com o reino de Deus. A parábola que envolve uma casa sobre a qual estaria o proprietário com numerosos parentes e escravos. A atmosfera nessa casa deve ser de harmonia. Um escravo não pode estar agindo contra outro, um filho contra seu pai, o pai contra os seus filhos, etc. O bem-estar de todos depende da cooperação mútua, enquanto que a divisão só enfraquece as partes. Jesus usa outra breve ilustração para esclarecer o mesmo princípio. Satanás é o homem forte ou valente que perde força quando seus demônios são dominados e expulsos das vidas das pessoas.
Libertação envolve derrota de Satanás naquela pessoa, através dos seus demônios. Satanás quer possuir as pessoas para usá-las para concretizar o seu mal neste mundo. Satanás é espírito, seus anjos caídos que estão com ele são espíritos e, portanto, para agir contra o ser humano, que é formado de matéria, ele usa um corpo de matéria. Ele precisa possuir um corpo de alguém para poder fazer o mal. Jesus não está associado com Satanás, nunca esteve e nem nunca estará. Pelo contrário, ele é como o ladrão que invade a casa de Satanás e retira suas possessões, que são as vidas das pessoas. O pecado contra o Espírito Santo. Atribuir a Satanás uma obra do Espírito Santo é tido como um pecado eterno. Quero só lembrar você que Jesus ali, quando foi batizado nas águas, ele foi cheio do Espírito, não é? E cheio do Espírito ele foi enviado para a sua missão. Foi quando Jesus começou a sua missão aqui na terra. Então, tudo que Jesus fazia, ele fazia pelo poder do Espírito Santo, né? Ele era cheio do Espírito. Quem o possuía era o Espírito Santo. E toda a sua obra, então, era decorrência do empoderamento que ele recebia do Espírito Santo. E atribuir uma obra do Espírito a Satanás é uma blasfêmia. E, portanto, é um pecado não perdoado que requer juízo eterno e trata-se aí, né, de um pecado que não tem perdão, segundo a Bíblia. Jesus era cheio do Espírito Santo e, como dissemos, tudo que ele realizava era pelo poder do Espírito Santo. A pessoa que blasfema contra o Espírito Santo torna-se irrecuperável para a salvação em Cristo Jesus. A pérola bíblica que encontramos neste texto lido e comentado é: Jesus também experimentou incompreensão e rejeição. E isso também acontece com os discípulos de Jesus Cristo. Quando alguém vem a Cristo em fé e obediência aos seus ensinos, logo encontra opositores que debocham de sua escolha. Isso pode acontecer até mesmo dentro da própria família. Há aqueles que não querem mais a sua companhia, relacionamentos são quebrados, são desfeitos por causa disso. O que fazer diante da incompreensão e rejeição? Fique firme com o Senhor Jesus Cristo, porque a partir de sua conversão e batismo numa igreja local, você encontra uma nova família, a família de Deus aqui na terra, que é a sua igreja e que está distribuída em igrejas locais. Nesta família, todos pensam e vivem como filhos de Deus. Nesta família, você será aceito e compreendido. Ali você receberá ajuda para crescer espiritualmente. Saiba que é impossível viver a vida cristã sozinho, isolado, independente e autossuficiente. Jesus é cabeça e nós, os salvos, somos o seu corpo, que está presente em toda a terra para continuar as obras que ele realizou
quando esteve aqui na terra e na sua primeira vinda. E então, nós estamos dando continuidade às obras de Jesus, até que ele venha buscar a sua igreja para levá-la para as moradas celestiais, para estar com ele para todo sempre. Aqueles que estiverem na terra têm essa missão, né, dada por Jesus, de também ensinar a palavra de Deus e libertar os cativos do diabo. Então, nós estamos aqui para saquear as vidas que Satanás tomou para ele e trazê-las de volta para o Pai Celestial. Junte-se a nós nesta missão, vem conosco, faça a sua parte e você estará passando um legado para a eternidade. Né? Todo bem que nós fazemos espiritualmente às pessoas é um bem que vai para a eternidade. As coisas materiais ficam por aqui, mas o que for de bom, que for espiritual, respaldado no amor, passa para a eternidade. Amém.